Então, vamos viajar e nos cuidar pra não ficarmos com febre amarela? Estou aqui com meu amigo de anos e o Périco ele tem uma história muito bacana porque ele começou com turismo e agora é um médico. Tudo a ver, né? Fiz intercâmbio. Fez intercâmbio. Um dia a gente ainda vai fazer um vídeo sobre isso. Boa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá dando muita dúvida, tá dando o que falar, né, Périco? Tu deve já não aguentar mais falar disso. Todo mundo perguntando sobre isso. Que é o quê? A febre amarela, que tá sendo uma dúvida muito grande até pra quem tá querendo viajar. Até mesmo no vídeo que eu fiz sobre como viajar pro exterior, eu falo sobre o certificado internacional de vacinação e Profilaxia. Mas agora houveram algumas mudanças e é bom esclarecer tudo. A gente vai te dar um guia completo. Esse vídeo vai ficar longo pra caralho. E isso tudo começou porque houveram, ano passado, 200 casos, incluindo, deixa eu averiguar, cerca de 75 mortes. É muita morte, por conta de mosquito. E as áreas mais afetadas foram os estados Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas. E por isso houve todo esse belelê todo. Jogo rápido, Périco. Quem que é febre amarela, os principais sintomas e por que tá assustando tanta galera? Febre amarela é uma doença viral, as famosas viroses, né? O pessoal fica revoltado com o médico quando diz que é virose. Mas enfim, é uma doença causada por vírus. A gente considera como uma arbovirose porque é uma doença que é transmitida por picada de mosquito, assim como a dengue, como chikungunya, zika, uma síndrome hemorrágico-febril, ou seja, pode provocar sintomas hemorrágicos, como Que é sangramentos. Isso. Como a dengue, por exemplo, e a febre. Os principais sintomas, vamos dizer assim, dor no corpo, a cefaleia, que é a dor de cabeça. É uma gripe grave, os sintomas. É, tipo isso. E aí, assim, ela tem a forma dela que é, vamos dizer, mais branda e a forma grave. Quando a pessoa desenvolve a forma grave... Mas qualquer um pode desenvolver a forma grave ou não? Sim, as pessoas que não são vacinadas e as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência têm mais suscetibilidade, né? Na forma grave, ela pode aparecer de qual forma? Com a icterícia, a pele da pessoa fica amarela, por isso o nome, né? A febre amarela. Confunde com muitos outros diagnósticos. Cirrose. Cirrose. Entre os diagnósticos diferenciais, além da leptospirose, por exemplo, vem todas as outras arboviroses. Dengue, chikungunya, zika. Tem também um período de incubação, né? Não é aquela coisa, a pessoa tomou a picada, na hora ela já vai ter a doença. Também não é assim. Em torno de 3 a 6 dias após a picada pelo mosquito infectado que a pessoa vai começar a apresentar os sintomas. Agora, dúvida sobre a vacina. Sim. Como que ela funciona e quem deve tomar? A vacina da febre amarela é utilizado o vírus vivo atenuado, ou seja, é como se a gente pegasse ali uma porçãozinha do vírus e colocasse na pessoa para produzir uma reação imunológica. A pessoa fazer anticorpo contra aquilo ali. Por isso que as pessoas que têm, por exemplo, o HIV e que têm AIDS, que existe a diferença, né, do HIV e da AIDS. A pessoa que tem o HIV é portadora. A pessoa que tem a AIDS é a que tem a doença, entendeu? As pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, vamos colocar assim, elas já não devem tomar ou devem ter um cuidado diferente na hora de tomar essa vacina. A gente pesa o risco e benefício, né? E como que vocês fazem isso? Então, avaliando o estado da saúde da pessoa. Os menores de 9 meses também, por recomendação, a gente não tem feito a vacinação. E quem deve tomar hoje em dia, todo mundo das áreas afetadas. Eu, por exemplo, eu sou... Agora eu vou pegar Eu, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, que não é uma das áreas de risco. Devo tomar vacina? A recomendação, na verdade, é dada para as pessoas que moram em área de risco. Por exemplo, a gente aqui em Teresópolis. As pessoas no estado do Rio de Janeiro, de modo geral, estão tendo essa recomendação. Ou as pessoas que vão viajar para alguma dessas áreas endêmicas. Moram em Santa Catarina e não teve nenhum caso próximo da sua cidade, não tem essa necessidade. Agora, se você for viajar para o Rio de Janeiro para passar o carnaval aqui, por exemplo, ideal que você tome essa vacina. Agora vamos lá. Quem não pode tomar essa vacina? Os menores de 6 meses, os maiores de 60 anos e as pessoas com algum tipo de imunodeficiência. E aí a gente tem que pesar também, igual eu disse, os riscos e os benefícios. Então, o maior de 60 anos de idade, que mora numa área que teve vários casos da doença. O ideal é que essa pessoa realmente faça a vacina, caso ela tenha condições clínicas. Não é só a tia que tem receitinhas caseiras que vai dizer isso, é o médico. Uma dúvida que a galera tem perguntado muito é dose fracionada. O que ela é exatamente, essa dose fracionada? Até 2017, a vacinação no Brasil, ela seguia uma recomendação do Ministério da Saúde, que era de fazer a vacina e em 10 anos você repetir essa dose. Na Organização Mundial de Saúde, a recomendação sempre foi de uma dose única, ou seja, o indivíduo que tomou a vacina ele tem imunidade pro resto da vida. E aí em 2017 o Ministério da Saúde passou a seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, de uma dose pro resto da vida. A questão é essa da dose fracionada. O que é isso? Foi feito um estudo, na verdade estão sendo feitos estudos ainda, e foi visto que a dose que era aplicada de 0,5 ml, ou seja,
meio ml, está sendo fracionada e está sendo oferecida na dose de 0,1 ml. Só que qual é a diferença? A dose única, né, essa dose completa, vamos dizer assim, de 0,5 ml, é considerada que promove a imunidade para a vida inteira. Já na dose fracionada, a recomendação que tem se dado é de que a pessoa tome a vacina, no mínimo 8 anos depois, tome um reforço. Provavelmente no futuro isso vai mudar. Como todas as outras vacinas têm sofrido várias alterações, várias atualizações. Há pouco tempo atrás a gente teve aqui no Rio de Janeiro o Dia D, que pra mim, que estuda Relações Internacionais, foi um nome muito representativo. Dia D tem um significado muito peso, né? pesado e no final era um monte de gente querendo tomar vacina, mas beleza. Nada contra, até respeito. O que é o Dia D? Como que funcionou? No carnaval vai ter um deslocamento em massa de pessoas, né? Muitas pessoas vêm pro Rio de Janeiro por conta do carnaval, muitas pessoas vão Pra Bahia também. Pra Bahia, pra essas áreas endêmicas. Então, assim, a vacina, ela leva em torno de 10 dias pra a pessoa começar a ter uma resposta imunológica satisfatória. A recomendação foi de fazer a vacina 10 dias antes de começar o carnaval, justamente para essas pessoas que vão viajar no sábado de carnaval para as áreas endêmicas, entendeu? A pergunta mais clínica e chata possível. Transmissão, prevenção e tratamento da febre amarela. Pera, como funfa? A transmissão é através da picada do mosquito. Nada de macaco. Não então. tem nada a ver com macaco. Então o macaco não transmite febre amarela. Não mata o macaco, por favor. O macaco é importante. Matem os mosquitos, não os macacos. Isso. Como que seria a prevenção? Além da vacina. Evitar a picada do mosquito. Com repelente, com tela, Roupas compridas. roupas de manga comprida, calça. É. Evitar as áreas de risco, principalmente, zonas de mata, etc. Aonde teve relato do caso. Aonde teve a presença dos macacos doentes, né? O macaco quando adoece é um sinal epidemiológico importante. Para as crianças já é uma coisa mais difícil. Os menores de 6 meses a gente não tem um repelente que possa usar. Aquela velhinha que você acende tecnicamente espanta mosquito, pode usar, tipo, no quarto da criança? Não sei qual seria a eficácia disso daí, não. Na verdade, qualquer tipo de coisa que não seja diretamente aplicado na criança, você poderia usar, por exemplo, métodos de barreira, como tela... Métodos que a gente diz físicos e não químicos ou biológicos. A partir dos 6 meses, a gente já tem os repelentes. Repelentes específicos, isso, tá? para a criança. Aos 9 meses, a criança já pode receber a vacina. Do recém-nascido até os 6 meses, é muito cuidado com o ambiente. Dos 6 meses aos 9 meses, o cuidado com o ambiente permanece, mas esse já tem algumas outras coisas que pode usar, como, por exemplo, o repelente. E a partir dos 9 meses, o cuidado deve permanecer, só que você tem a vacina a seu favor. No idoso, no caso, a gente toma os mesmos cuidados que uma criança? Isso, basicamente, porque o idoso também, né, acima dos 60 anos, ele não pode, teoricamente, tomar a vacina. Aí a gente vai pesar a questão dos riscos e benefícios. Mas os cuidados que ela toma são parecidos com o das crianças, isso. tipo tela, roupa... Exatamente. Questão do tratamento. Deu Beyblade, não adiantou, fiz tudo, ou não, e acabei pegando febre amarela, o que vai acontecer comigo? Nós, médicos, né, vamos classificar primeiro como que é esse seu quadro. Se é um quadro grave ou se é o quadro da febre amarela, vamos dizer, comum. Num quadro de febre amarela, sem os critérios de gravidade, esse paciente vai ser tratado com medicações sintomáticas. E aí que vem a revolta do pessoal, né? Tipo, vou ser tratado como uma virose. Sim. Porque é o vírus. Porque a ideia é que, tipo, dando esse suporte, depois de um tempo o próprio corpo vai matar o vírus. Isso. As pessoas que são imunocompetentes, têm uma resposta imunológica satisfatória, o próprio corpo acaba dando conta. Aí você só dá os suportes, assim, na hora do tratamento. Tratamento pra febre, pra dor no corpo. É como se fosse a dengue que não é hemorrágica. Exatamente. É a mesma coisa da dengue, a mesma coisa do chikungunya, da zika, ou então aquele resfriado que você pega, que você fica em casa com uma febre, né, escorrendo, entendeu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? You so fucking precious when you smile. Entendi. Então você acaba tratando sintomas, você não trata doença específica, só dá o suporte para que o corpo mate aquele vírus. Exatamente, é o suporte clínico. Aí na forma grave, já é uma outra história. Na forma grave, além de todo esse suporte clínico, o paciente precisa ficar internado. Mas aí o que você faz diferente? Reza. Não, mas é sério. Infelizmente a gente não tem uma droga específica, não tem um tratamento específico ainda. A gente classificaria o tratamento em ambulatorial, ou seja, a pessoa pode ir para casa e tentar controlar em casa. O tratamento, por exemplo, de uma unidade de pronto atendimento, como a UPA, vai ficar ali até estabilizar e depois ir para casa, ou então ser internado e no hospital vai ver se é necessário a pessoa ficar numa unidade de terapia intensiva, tipo UTI. Os níveis de gravidade vão determinando o nível de cuidado também. O estado grave da doença seria o que exatamente? A pessoa começa a ter lesão hepática, né, lesão no fígado, lesão renal,
evoluindo até pra insuficiência renal e insuficiência hepática. E aí acaba sendo uma coisa irreversível. Pra galera que vai viajar, vamos misturar aqui as conversas. Agora a parte que você mais gosta, né? Vou viajar. Posso tomar uma fracionada, dose única? No caso, se você vai viajar, você tem que tomar a dose única, porque é medida da OMS. E pra você conseguir o CIVP, que é o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia? Exato. Você precisa ter tomado a dose única. Sendo que, lembrando, que a dose fracionada está sendo feita para que ela possa atender o maior número de população. Então você não pode chegar simplesmente falar que quer a dose única. Você tem que comprovar que você precisa dela. Por exemplo, um bilhete aéreo, com uma pacote de viagem, algo que comprove. Aí, nesse caso, você vai poder tomar a dose única para que você consiga tirar o certificado internacional. O que vem a segunda parte, que é como que tira o CIVP. Eu já falei um pouco disso no vídeo que eu explico como que é para viajar no exterior, sendo que desde então houveram mudanças. O processo é bem simples, são em 4 etapas. Primeira etapa, tomar a vacina. Sim. Logicamente. O segundo passo é realizar um pré-cadastro no CISPAFRA. Antes não era necessário isso. Você tomava a vacina e se você quisesse já tirar o certificado internacional, você só tinha que ir numa das unidades e pronto. Agora não. Você vai entrar no site do viajante, que eu vou deixar o link aqui na tela, na descrição do vídeo. Lá você vai realizar tipo um pré-cadastramento e com isso você vai ver quais são as unidades que oferecem a emissão desse certificado. Aí você vai lá, agenda, leva sua vacinação, quer dizer, a carteirinha. Comprovante de vacinação. Comprovante de vacinação. E também algum documento de identificação. Nesse caso, valem vários. RG, CNH, documento de identificação oficial. E com isso, você consegue seu certificado internacional. Eles são emitidos nos postos da Anvisa. Lembrando que nesses postos, eles não aplicam a vacina, tá? Existe uma diferença de onde é aplicada a vacina, que são nos postos de saúde, centro do SUS. Também tem hospitais particulares que aplicam a vacina. Na Anvisa, você só vai emitir o certificado, tá? Então não adianta você querer ir lá realizar tudo, que são etapas direitinhas que você tem que cumprir. Terceira pergunta, que deve ser a dúvida de poucos, pra gente vai ser uma dúvida muito importante. Quem não pode tomar a vacina, como faz? Não viaja pros lugares que precisa do CIVP? Se você não pode tomar a vacina, o que acontece? Você tem que pedir pro médico fazer uma declaração em inglês ou francês dizendo que você está sem a doença, que tá tudo direitinho. A própria Anvisa tem um modelo dessa carta, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Sendo que pode ser uma carta que não seja exatamente esse modelo, porém tem que conter todas as informações que estão neles. Um caso de uma pessoa até que eu conheço que tem uma doença, para viajar para fora do país, foi necessário que emitisse uma documentação dessa. Ela é impossibilitada de tomar a vacina e ela precisou de uma declaração médica comprovando que ela vai viajar para um local que ela não tem condições clínicas de ser vacinada. Você não precisa tomar vacina caso você não esteja apto e também você não vai deixar de viajar, só é uma outra burocracia que você tem que seguir. A própria Anvisa tem um link com um site onde diz todos os países que precisam da vacinação para febre amarela, eu vou deixar o link aqui também, sendo os mais comuns para os brasileiros que vão viajar: Austrália, Bolívia, Colômbia, Emirados Árabes e México. Mas claro, com esses surtos todos, tiveram outros países que começaram a pedir brasileiros vacinados para que pudessem entrar neles. São eles: Panamá, Nicarágua, Venezuela e Cuba. Agora vamos com as dúvidas extras, dúvidas que a gente não conseguiu responder durante o nosso questionário pequenininho. Doação de sangue. Eu quero doar sangue, ainda não me vacinei. Como que tá sendo o procedimento? A recomendação que tem sido dada é pra pessoa doar o sangue e deixar pra se imunizar depois, né? Esperar pra tomar a vacina depois de ter doado o sangue. Porque se você toma a vacina, a recomendação é que você fique 28 dias ou 4 semanas sem fazer a doação de sangue. Então, não tem problema você primeiro doar e depois se vacinar. Você não fica impossibilitado de tomar a vacina porque você doa sangue. E também tem um problema muito grande que durante esse período de epidemia e tudo, os bancos de sangue diminuem muito e as pessoas doam muito menos sangue. Então, isso acaba gerando um círculo enorme de falta de sangue. Aqui no Brasil já é crônico, né? As pessoas Exato. doam muito pouco sangue. Segundo ponto, reações alérgicas. Tem muita gente com a intriga da oposição, parece um filme de Zeitgeist só sobre a vacina da febre amarela, por conta das reações alérgicas e tudo. Quais são as principais e como que é o tratamento dessas reações? A reação alérgica, quem tem? Principalmente as pessoas que tiveram já alguma reação ao ovo, por exemplo, gelatina, e essas são pessoas que devem ter um cuidado maior na hora de tomarem a vacina. Geralmente a gente recomenda fazer essa vacinação no ambiente, por exemplo, hospitalar, enfim. É um cuidado um pouco diferente. O que a vacina pode provocar são reações vacinais. A gente não considera nem como uma reação alérgica, mas uma reação vacinal, como uma febre baixa, uma certa indisposição, um rasgo cutâneo, ou seja, a pele manchar e Normalmente etc, são coceira e tudo aquelas mais. reaçõezinhas alérgicas que dão na pele. Isso aí pode vir a aparecer em torno de 48, 72 horas depois da vacina. Também não existe
existe nada específico, nenhum tratamento específico. Seria mais um suporte, fazer uso de algum antitérmico, algum analgésico. Eu, por exemplo, eu conheço muita gente, até porque eu trabalho nesse meio de viagem, ninguém teve reação alérgica. Eu tenho um primo que é hipocondríaco, não teve nenhuma reação alérgica. É justamente isso, uma indisposição leve ou até uma febrícula, mas assim, nada muito importante não. Pra ficar tranquilo, tomar vacina é mais importante. E o terceiro, que é muito importante, nada de matar macacos. Os macacos, eles ajudam a gente no controle da doença. Sim, exatamente. Se você tem uma área de mata onde começaram a surgir casos dos macacos adoecendo ou até morrendo, epidemiologicamente isso é muito importante, porque é como se fosse uma forma de rastreio da doença, né? É uma forma de sinalizar. Bom, tá... Um alerta. Isso, estamos tendo casos da febre amarela silvestre. Se as pessoas começarem a matar os macacos, o que pode acontecer? Esse mosquito mudar o hospedeiro principal e passar a ser o humano. E aí a gente vai começar a ter os casos de febre amarela urbana. O último caso que a gente tem documentado tem aí, 60 e... Foi em 42, faça as contas. 76 anos, né? É bastante tempo. Essas foram as principais dúvidas. Coloque aqui nos comentários se vocês têm outras dúvidas sobre febre amarela, sobre o CIVP, que eu vou tentar responder o máximo possível. Eu quis trazer o Périco aqui porque, além de ele já ter viajado, ser um viajante intercambista, ele também tinha como dar o suporte técnico. E se vocês tiverem alguma dúvida, já fique sabendo que eu vou perturbar você, entendeu? Vou colocar todos os links, todas as fontes aqui na descrição do vídeo. Assim como qualquer coisa, né, que gera polêmica. Pode entrar. Mãe, Olá, eu tô gravando. tudo bem? Dá oi, mãe. Você vai aparecer no vídeo. Espero que esse meu amigo fofinho, maravilhoso, ele é o quê? Eu sou o pai. E pediatra. Não, você tá estudando pra ser Eu pediatra. vou terminar pediatria em algumas semanas. E o mais legal de tudo é que o quê? Ele tem um filho que dá graça a ele nessa vida. Eu já postei foto com ele no Instagram, mas olha como ele é lindo de verdade. De verdade, você é muito lindo, Deus. Gente, dá vontade de ter um boneco vendo ele. Você tem o Instagram onde você fala. Posto fotos dele e com temas de pediatria, né? As coisas são mais frequentes, assim, que as pessoas mais perguntam. É uma forma boa de eu aprender também, que eu estudo o tema que às vezes eu não sei. Vou deixar o link do Instagram dele aqui, que é Paidiatra, onde você vai ter fotos lindas desse lindo e também várias informações muito gostosas. É realmente útil e agradável. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like maroto, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, colocar suas dúvidas e vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Dá tchau, Arthur. Ou não, ou fica aqui com a tia. Que a tia tá amando. Se eu não tiver um filho bonito assim, eu não quero nem ter.